Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada épica pelas histórias que moldaram o nosso mundo. Hoje, vamos mergulhar fundo na vida de Abraão, um homem cuja fé foi testada até o limite. Vamos falar sobre a promessa que parecia impossível, o nascimento de um filho muito esperado e um sacrifício que ecoa através dos séculos. Estão prontos? Então, vamos desvendar os capítulos 21, 22 e 23 de Gênesis. A história começa com uma promessa. Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, com descendentes tão numerosos quanto as estrelas no céu. Mas havia um pequeno detalhe. Abraão já tinha quase 100 anos e sua esposa, Sara, 90. Humanamente falando, era impossível. Anos se passaram. A dúvida pairou no ar, mas a promessa de Deus permaneceu firme. E então, contra todas as probabilidades, o milagre aconteceu. Gênesis 21 nos conta que Deus visitou Sara, como havia dito, e ela concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice. O riso de incredulidade de Sara transformou-se em um riso de pura alegria. Eles o chamaram de Isaque, que significa ele ri. Imaginem a cena. O acampamento de Abraão em festa, celebrando a chegada do herdeiro tão esperado. Aquele menino era a personificação da fidelidade de Deus. Cada sorriso de Isaque era um lembrete vivo de que, para Deus, nada é impossível. No entanto, a chegada de Isaque também trouxe tensões. Agar, a serva egípcia de Sara, e seu filho Ismael, que era mais velho, já faziam parte da família. A Bíblia relata que Sara viu Ismael zombando de Isaque. O instinto protetor de mãe falou mais alto. Ela foi até Abraão e exigiu que ele mandasse embora Agar e Ismael. Para Abraão, isso foi extremamente doloroso. Afinal, Ismael também era seu filho. Mas Deus interveio. Ele disse a Abraão para ouvir Sara, garantindo que de Isaque viria sua descendência prometida, mas que ele também faria de Ismael uma grande nação, porque ele era filho de Abraão. Com o coração pesado, Abraão se despediu de Agar e Ismael, enviando-os ao deserto com pão e água. A provisão de Deus, no entanto, não os abandonou. Quando a água acabou e Agar se desesperou, um anjo de Deus mostrou a ela um poço, salvando suas vidas e reafirmando a promessa sobre Ismael. Os anos passaram tranquilamente. Isaque cresceu, tornando-se um jovem forte, o orgulho e a alegria de seus pais. A promessa estava se cumprindo diante de seus olhos. A vida de Abraão finalmente parecia ter encontrado um porto seguro. Mas é exatamente nos momentos de calmaria que a nossa fé pode ser testada da forma mais profunda. E foi o que aconteceu. Chegamos a Gênesis 22, um dos capítulos mais intensos e dramáticos de toda a Bíblia. A narrativa começa com uma frase arrepiante. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Deus chamou Abraão e lhe deu uma ordem incompreensível. Ele disse: "Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei." Vamos parar e tentar absorver a magnitude desse pedido. Isaque não era apenas um filho. Ele era o filho da promessa. O milagre que Abraão e Sara esperaram por décadas. Ele era o futuro. E agora, Deus, o mesmo Deus que fez a promessa, estava pedindo que Abraão o sacrificasse. Como isso poderia fazer sentido? Como a promessa de uma grande nação poderia se cumprir se o herdeiro fosse morto? A Bíblia não descreve a angústia de Abraão naquela noite, mas podemos imaginar o turbilhão de emoções. A dor, a confusão, o medo. No entanto, a resposta de Abraão foi de obediência imediata. O texto diz que, na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, selou seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e partiu com Isaque e 2 servos para o lugar que Deus havia indicado. A jornada durou 3 dias. 3 dias de silêncio pesado, com o peso daquela ordem sobre os ombros de um pai. No 3º dia, Abraão avistou o lugar de longe. Ele disse aos seus servos para esperarem ali com uma declaração de fé impressionante. "Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos a vocês." Percebam, ele disse "voltaremos", no plural. Mesmo enfrentando o impossível, Abraão acreditava que, de alguma forma,
Deus resolveria a situação. Ele cria que Deus poderia até mesmo ressuscitar Isaque dos mortos para cumprir sua promessa. Enquanto subiam o monte, Isaque, carregando a lenha, fez a pergunta que certamente estava ecoando na mente de Abraão. Meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão é uma das mais profundas demonstrações de confiança em toda a Escritura. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Eles chegaram ao topo. Abraão construiu o altar, arrumou a lenha, amarrou seu amado filho Isaque e o colocou sobre o altar. Ele ergueu a faca, pronto para obedecer à ordem divina, em um ato supremo de fé e rendição. Naquele instante de tensão máxima, quando a lâmina estava prestes a descer, uma voz bradou dos céus. Era o anjo do Senhor dizendo: Abraão, Abraão, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro, preso pelos chifres num arbusto. A provisão de Deus estava ali, no momento exato. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em sacrifício no lugar de seu filho. Ele chamou aquele lugar de Jeová-Jiré, que significa o Senhor proverá. A prova havia terminado. A fé de Abraão foi validada de forma inquestionável. O anjo do Senhor chamou Abraão uma segunda vez, reafirmando a aliança com uma bênção ainda maior, prometendo multiplicar sua descendência como as estrelas do céu e a areia da praia, porque ele obedeceu à voz de Deus. Essa história no Monte Moriá não é sobre um Deus cruel, mas sobre a profundidade da fé e a soberania da provisão divina. É um prenúncio poderoso do que aconteceria séculos depois, naquele mesmo lugar, quando Deus ofereceria seu próprio filho, Jesus, como o cordeiro definitivo para o sacrifício, a provisão final para a humanidade. A obediência de Abraão mostrou que seu amor e temor a Deus estavam acima de qualquer coisa, até mesmo de seu bem mais precioso. Após a intensidade do Monte Moriá, a vida parece ter voltado a uma certa normalidade. O tempo continuou a passar, e a família de Abraão viveu em Canaã como peregrinos. Mas a vida, como sabemos, é feita de ciclos. E após o milagre do nascimento, vem a inevitabilidade da partida. Chegamos então a Gênesis 23, um capítulo que lida com a dor da perda. Sara, a companheira de Abraão por toda a vida, a mulher que riu de incredulidade e depois de alegria, faleceu aos 127 anos em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão chorou e lamentou a morte de sua amada esposa. Sua dor, no entanto, foi seguida por uma responsabilidade prática: encontrar um lugar digno para sepultá-la. Abraão era um estrangeiro naquela terra. Ele não possuía um pedaço de chão para chamar de seu. Ele se aproximou dos filhos de Et, os hititas, que eram os donos da terra, e com grande humildade disse: Sou estrangeiro e peregrino entre vós. Dai-me posse de uma sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Os hititas demonstraram um grande respeito por Abraão, chamando-o de príncipe de Deus entre eles. Ofereceram a ele a melhor de suas sepulturas, gratuitamente. Mas Abraão insistiu em comprar a propriedade. Ele queria um lugar que pertencesse legalmente à sua família, um símbolo permanente de sua herança na terra prometida. Ele especificou seu desejo: a caverna de Macpela, que pertencia a um homem chamado Efron. Efron, generosamente, ofereceu dar a Abraão não apenas a caverna, mas todo o campo ao redor. Mas Abraão, novamente, recusou a oferta e insistiu em pagar o preço justo. Ele não queria que houvesse qualquer dúvida sobre a posse daquele terreno no futuro. Efron nomeou o preço: 400 siclos de prata, um valor considerável. Sem hesitar, Abraão pesou a prata e comprou o campo e a caverna de Macpela. Este ato de comprar a terra foi extremamente significativo. Foi o primeiro pedaço da terra prometida que Abraão possuiu legalmente. Ao sepultar Sara ali, ele estava plantando uma raiz, um marco de fé, de que aquela terra, um dia, pertenceria por completo aos seus descendentes, exatamente como Deus havia prometido. A sepultura de Sara tornou-se um testamento de esperança
e uma âncora para as gerações futuras. Mais tarde, o próprio Abraão, assim como Isaque, Rebeca, Jacó e Lia, seriam todos sepultados ali. E assim, a saga de Abraão nesses capítulos nos mostra um ciclo completo da experiência humana, guiada pela mão de Deus. Vimos a alegria do nascimento de Isaque, a prova de fé extrema no Monte Moriá, e a dor da perda de Sara, seguida por um ato de fé que fincou raízes na terra prometida. Abraão nos ensina que a fé não é a ausência de dor ou dúvida, mas a confiança inabalável em Deus mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Ele nos mostra que as promessas de Deus podem demorar, mas nunca falham, e que a sua provisão sempre chega na hora certa. Obrigado por me acompanharem nesta jornada incrível pela vida de Abraão. A história dele é um lembrete poderoso para todos nós sobre fé, obediência e a fidelidade de Deus. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Deixe nos comentários o que mais te impactou nessa história. Um grande abraço e até a próxima.